Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, no Evangelho de hoje, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, ao deparar-se com o centurião, realmente se diz no Evangelho as palavras que nosso Senhor admirou-se pelo fato de ter se deparado com a fé de um centurião romano. Esse centurião romano, de fato, mostrou uma fé inabalável, uma vez que, sem titubear, confiou que o Senhor, ainda que não estivesse presente, poderia curar o seu servo. Um homem que, dotado de poder, estava preocupado com o seu servo, não com a mãe, não com o sobrinho, não com o filho, não com o seu bebê, mas com o seu servo. E para um centurião romano, tal era uma dignidade bastante estranha, afinal de contas, tratar um servo com tanta preocupação não era típico de um cidadão romano para com os outros que eram servos ou escravos. E diz o nosso Senhor que ele admirou-se. Veja bem, que o ser humano se admira com alguma coisa é natural, que alguém diga que se maravilhou com alguma coisa, um ser humano maravilhoso com a beleza da natureza, com amor, com algum tipo de exultação que ele possa ter na vida. Em geral, é natural que entendamos que um ser humano se maravilha, se admira. Agora, dizer que Cristo, Deus, se admirou-se, é algo muito peculiar e é necessário que entendamos por que é que o evangelista Mateus disse que nosso Senhor admirou-se. Que Deus se admire com alguma coisa é algo completamente inimaginável. Como Deus pode se admirar com algo se ele é acima de qualquer coisa? O que será que nosso Senhor se deparou para que Deus, seja o verbo de Deus, se admirasse? E é verdade que nosso Senhor assombrou-se, admirou-se, maravilhou-se pelo fato de o que faz de fato Deus se maravilhar. Queridos amados cristãos ortodoxos, Deus, nosso Senhor, que é inacessível, cognoscível, compreensível, totalmente acima de todo tipo de compreensão, com que poderia se admirar? Afinal de contas, ele é o Criador e se criou tudo e tudo veio por meio dele. Por que ele se admiraria com alguma coisa? E aqui vemos o grande ensinamento de nossos santos padres, segundo o Evangelho de hoje. Que nosso Deus, o que faz é que ele se admire de fato. Que é algo tão profundo para ele, tão belo, ao ponto de ele conseguir se maravilhar, mesmo sendo Deus, é a fé viva quando ele encontra em sua criatura. E de fato a fé do centurião é uma fé viva, uma fé tão viva que ele é capaz foi capaz de extinguir dentro de qualquer tipo vamos dizer assim, de passividade diante de Nosso Senhor, diante daquela situação, e Nosso Senhor extraiu dele, se extinguiu dele qualquer tipo de passividade e o extraiu exultação porque Nosso Senhor chegou a proclamar: eis que em todo Israel não vi tamanha fé. Para que Nosso Senhor, portanto, aí Ele mesmo nos deu, portanto, a explicação de o que é que faz Deus se admirar. De fato, quando ele encontra fé viva em sua criatura, alguém que possa estar com uma fé profunda, uma fé dotada de ímpeto, capaz de fazer com que Deus mesmo seja movido dentro dele, ao ponto de dizer que Deus admirou-se. Vejam aí quão maravilhoso aos olhos do Senhor, nosso Salvador, e do seu Pai Celestial, do Espírito Santo, quando encontra fé viva em uma criatura. E eis aí o que faz Deus admirar-se. De fato, Deus assombrou-se com esta fé do centurião, proclamando que não havia em todo Israel ninguém com tamanha fé, não havia rodado todo Israel, não havia visto nenhuma pessoa de todo o reino de Israel como esta tamanha fé do centurião. De fato, o homem, ainda que era pagão e o gentil, disse que, nosso Senhor, que veja, não é necessário que vás, não sou nem digno que entres em minha casa, ao Senhor. O Senhor reconheceu aí a soberania e a santidade de Cristo. Enquanto que os fariseus, os próprios escribas estavam debochando do Senhor, chamando de Beelzebul ou o chefe dos pecadores. E, no entanto, esse homem pagão reconhece no Senhor como um homem santo, ao ponto de dizer: não sou nem digno que entres em minha morada. Basta que digam a sua palavra e tudo estará bem, Senhor. Afinal de contas, eu somente sou homem que tem autoridade sobre o meu poder. Eu digo a um vai, ele vai. A outro vem, ele vem. Digo também ao meu servo que ele obedeça e assim ele faz. Por isso, a ti, claro que és maior do que eu, também que tens poder, basta que digam a sua palavra e meu servo será curado. E naquele mesmo instante, o servo do centurião ficou curado. E de fato aqui vemos que essa fé era uma fé profunda, era uma fé assombrosa, era uma fé que não havia hesitação, e isso fez com que Deus se admirasse. E aqui vemos, portanto, que existe essa maravilhosa fé capaz de fazer com que o nosso Deus, Salvador Jesus Cristo, proclamasse as palavras de que encontrou em todo Israel um homem de tal fé, ou seja, nenhum israelita, nenhum daqueles que eram judeus, da própria religião do Senhor, nenhum deles adquiriram tamanha fé. E aqui podemos nos perguntar, queridos amados cristãos nossos, o que é que está por trás de produzir, portanto, uma fé viva? Uma fé viva, capaz de Deus achar isso tão lindo, tão maravilhoso, que ele venha a admirar-se, mesmo sendo o Criador, o Eterno, o Incriado. De onde vem essa fé viva? Qual é a origem dessa fé? Amados cristãos ortodoxos, quando nossos santos padres, o Evangelho de hoje nos explica das coisas, é necessário que estejamos atentos
e entendamos quais são as explicações da origem de uma fé viva. Uma fé viva, ela é originada, nada mais nada menos do que aquilo que é a santa, suprema obediência. Quando alguém torna-se obediente àquilo que ele proclama com os lábios e com a fé, automaticamente um mistério ocorre nele que a sua fé torna-se viva. Agora, existem outras pessoas que têm uma fé nominal, uma fé de confissão, mas secretamente em seu dia a dia, em seu próprio coração, não são pessoas obedientes aos mandamentos. Não são pessoas que estão, quando eu digo não são obedientes aos mandamentos, eu me refiro às quedas que cada um pode ter tentando cumprir os mandamentos. Isso é uma outra coisa. E me refiro aqui às pessoas que com os lábios proclamam a fé, mas por dentro de si, na verdade, elas estão completamente decididas a não cumprirem os mandamentos, não professarem a santa fé ortodoxa. E então o que acontece é que essas pessoas que não possuem essa fé obediente dentro de si, não possuirão a fé viva. Entretanto, aqueles que possuem obediência diante de tudo aquilo que confessam exteriormente com a sua confissão de fé ortodoxa e são obedientes em tudo o que a Santa Igreja Ortodoxa os diz, naquele então, aquilo que os mandamentos da lei de Moisés dizia, vemos que aí nasce uma fé viva. Quem diria que o centurião, ainda que não era de maneira alguma um profeta enviado dos céus, nem tampouco era alguém da própria religião judaica, um pagão, quando viu a pregação de Nosso Senhor e entendeu que a pregação de Moisés se cumpria no próprio Messias, no próprio Cristo Salvador, mesmo sendo um pagão, se dirigiu a Nosso Senhor com a fé que não havia hesitação. Qual a origem dessa fé? O centurião, ainda que era um pagão, procurou, como sabemos isso que vou acabar de dizer? Pelo que Nosso Senhor disse. Foi o próprio Senhor que deu testemunho dele. Não há tamanha fé assim em Israel. Significa que esse homem, vendo a pregação dos apóstolos, de João Batista, Nosso Senhor, algo tocou no coração dele e ele passou a ser secretamente, ainda que era um pagão, obediente aos mandamentos da lei de Moisés e do próprio Salvador. Isso significou que ele, portanto, ganhou uma coroa de uma fé viva. Portanto, nós sabemos aqui que a origem de uma fé viva é a obediência àquilo que Deus nos ordena fazer. Porque existem muitas pessoas que são obedientes simplesmente pela pura obediência. Mas não existe ninguém que venha amar alguém que diga que não é obediente a essa pessoa. Entende? Uma pessoa pode dizer que é obediente, só pela simples obediência. Isso é uma coisa. Mas alguém que diga que ama alguém, é impossível que essa pessoa diga que ama e não seja obediente a essa pessoa amada. É por aí que nós medimos até que ponto alguém ama ou não alguém. Através da obediência. E é assim, e quando nós somos obedientes a Deus, nós também vamos medindo que tipo de amor queremos dar a Ele. Ele vai respondendo esse amor conosco, dando a nós uma fé viva. E então o mistério começa a ocorrer dentro do ser humano. Quando nós possuímos obediência secreta dentro de nós, uma vez que professamos a fé ortodoxa, depois, quando tentamos cumprir os mandamentos, não sendo hipócritas de apenas ter uma confissão de fé exterior, mas dentro de nosso modo de vida, tentar ir insuflando a obediência aos mandamentos, ocorre um grande mistério de nossa fé. Sabe qual é esse mistério? Nosso Deus, vendo que dentro de nosso coração há a boa intenção de ser obediente e de lutar para ser obediente, afinal de contas, quem pode dizer que é completamente obediente? Afinal de contas, temos a doença de Adão e nossa aflição rebelde e doentia, mas nós vamos tentando ser obediente o máximo que podemos. Então, quando Deus vê que no coração de um homem existe essa disposição de ser obediente, um mistério ocorre dentro do coração do homem. Que mistério é esse? Deus vem nos ensinar diretamente no coração maravilhas insondáveis. Quais são essas maravilhas insondáveis? Ele nos mostra como por um espelho toda a nossa debilidade. Ele diz, até quando tu tentas fazer algo para mim, veja quem é você. Veja o que é que você faz diante da sua tentativa de me agradar. E então, nessas maravilhas que Deus nos visita, Ele nos mostra que tudo o que nós fazemos a Ele é imperfeito e muito distante de agradá-lo, muito distante de cumprir sequer minimamente de maneira perfeita os seus mandamentos. E mesmo quando nós estamos, sem contar as quedas, mesmo quando nós estamos tentando motivados a professar a fé, se somos obedientes a essa fé, nosso Deus nos visita e nos mostra uma revelação, uma maravilha. Mesmo quando tu estás tentando, a tua distância entre eu e você, ó alma, é gigantesca. Nada que faças, fazes de maneira que me agrada. E então, como presente, através de uma grande maravilha, nasce no homem o dom da humildade, que não pode ser dito ou conquistado por si,
Não pode de maneira alguma alguém dizer e bater no peito que é humilde, e ninguém pode apenas dizer que adquiriu humildade. A humildade é um fruto do que estou vos explicando aqui. Uma fé que é professada secretamente no coração, com a mais boa intenção possível, e então, através de uma maravilha e revelação divina, Deus nos mostra quão distante estamos dele, mesmo quando estamos tentando cumprir os mandamentos de maneira perfeita, estamos completamente alienados em relação à santidade do Criador, distantes dele, e então ele nos revela claramente a humildade. Que mesmo quando nós estamos os mais motivados cristãos piedosos e ortodoxos, estamos muito distantes de fazer algo digno de agradar o Senhor. E quando nasce essa humildade, portanto, o fruto final da fé, a fé não hipócrita, mas obediente e aplicável, a fé verdadeira, a fé prática e não apenas nominal, é que nós ganhamos uma coroa da humildade, atribuindo tudo ao Senhor e vendo que tudo que nós fazemos no fundo é insignificante, não tem nenhum valor diante de Deus. Mas Deus sim, Ele não quer na verdade nossos frutos e virtudes propriamente ditas em si. O fim do homem é unir-se com Deus num relacionamento secreto e íntimo, no qual as virtudes, claro, são frutos a longo prazo de um coração que está tendo uma relação severa, séria, comprometida com o nosso Salvador dentro do seu coração, e então ele ganhará como fruto de discernimento, como fruto para mostrar que essa fé é verdadeira, nasce no homem a humildade. Ele nunca atribui nada a si. Porque Deus mesmo revelou a ele, através de suas maravilhas, por ele ser obediente, que tudo o que ele tentava fazer a Deus, nada tinha real mérito. O único mérito que pode ter é Deus em si mesmo. Que homem pode dizer que tem algum mérito digno de agradar minimamente ao Criador, que é completamente perfeição, compaixão, misericórdia e amor perfeito? É impossível. Portanto, o fruto desta fé verdadeira, uma fé viva, é que devido à obediência, ganha-se, portanto, a humildade. E a humildade faz que a partir daí o homem continue sempre ativo em sua fé, sabendo que é obrigação dele continuar servindo ao Senhor e muito consciente de que tudo o que ele realiza não passa de panos sujos, como diz o profeta Isaías, o oráculo do Senhor, de que tudo o que realizam de boas obras, e tu, Israel, diante de mim, são como os panos sujos. Muito bem. Entretanto, existe uma outra situação que nosso Senhor também se assombrou no Evangelho de hoje. Ele se assombrou de uma maneira agora negativa, diante da pouca fé que encontrou em Israel. E assim como algo faz o Criador se assombrar, se maravilhar de maneira positiva, também há outras coisas que fazem o nosso Senhor se assombrar de maneira negativa. E o que é isso? Uma fé morta. Uma fé morta realmente profundamente leva o Criador a também se admirar, a também se assombrar de como é que uma criatura pode ter uma fé tão morta, mesmo testemunhando tantas maravilhas de seu próprio Criador. E essa foi a fé de todo o povo de Israel. É a fé que nosso Senhor narrou de que em todo Israel não encontrou fé, assim como a fé do centurião romano. E aqui podemos dizer qual é a origem, portanto, desta fé que é morta. O que causa uma fé estar morta? É o mesmo parâmetro da fé viva. Aqui, quando nós proclamamos a fé de maneira nominal, mas nós secretamente em nosso modo de vida, nós temos uma vida contrária, contraditória, antagônica àquilo que é o que nós professamos com os lábios. Então se cumpre aquilo que novamente nosso Deus disse pela boca do profeta Isaías. Esse povo me louva com os lábios, mas seu coração está completamente distante do meu. Apenas me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Significa que chama-se a fé apenas nominal. Pessoas que professam uma fé, falam sobre esta fé, mas em sua vida secreta, no seu dia a dia, vivem uma vida antagônica àquilo que professam. Isso tem um nome, chama-se farisaísmo. É uma terrível doença que assola a alma humana, e então a fé dessa pessoa sempre será hesitante. Na hora das provações, na hora das terríveis dificuldades, essa pessoa vacila na fé, porque enquanto praticava essa fé na verdade era apenas proclamada pelos lábios, mas em seu modo de vida não lutava para ser obediente. Portanto, não cumpria os mandamentos secretamente. Era apenas uma fé com os lábios, uma fé nominal. E é nisso que nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, também quando falou com o profeta Moisés, dando a legislação, também disse a ele: esse povo apenas me segue de maneira exterior,
mas de maneira interna, com seus corações, estão distantes de mim. Eu, que vos guiei para longe do faraó, no meio do deserto. São pessoas, na verdade, ingratas, que professam a fé, proclamam-se ter uma denominação sequer, mas, infelizmente, em seu coração, em seu modo de vida, são desobedientes. E o que acontece é que essa pessoa não é visitada com as maravilhas de Deus para ver que o que ela faz no seu dia a dia não tem mérito algum. Ao contrário, pela ausência das maravilhas que visitam o homem, ele passa a confessar essa fé. Como não a vive, não a pratica, o que acontece é que ele vai sendo inflado com orgulho. Bate no peito e infla-se como alguém digno de proclamar esta fé. Então, os frutos dessa fé apenas nominal se dá por o que nós chamamos de uma terrível paixão do orgulho, onde o ser humano, não vendo assim, todos os dias se gaba: eu sou um cristão verdadeiro ortodoxo. Estou diante de Deus com a verdadeira fé. Mas como nas entrelinhas não pratica isso, com toda a obediência, o que acontece é que ele não é visitado pela graça de Deus. Ele não vê a si mesmo, não vê que deve atribuir tudo a Deus e não a ele, mas ele passa, não tendo virtudes, passa a ver virtudes em si. Passa a estar orgulhoso de proclamar tal fé. E passa, portanto, a estar dotado de todo um ímpeto, uma índole completamente orgulhosa, altiva, uma satisfação, um exagero de si mesmo, uma autoestima tal doentia de que tudo ele passa a atribuir pela questão de sua fé, a qual ele proclama com os lábios, esquecendo-se, nem mencionando em sua consciência, do que o que ele faz no dia a dia é incompatível para com a sua própria confissão de fé, que ele tão contrariamente diz com os lábios, mas nas entrelinhas vive de maneira completamente contraditória. E nisso Deus também se assombra de maneira negativa, de como é que uma alma tem coragem de perseverar em proclamá-lo com os lábios, mas infelizmente com seus atos, com a sua coragem, com a sua fé, o seu discurso interior, na verdade ser um hipócrita. E o que acontece é que essa fé trata-se de uma fé morta. Ela não é capaz de realizar milagres, ela não é capaz de mover montanhas, e nas provações não sustenta. Torna-se uma fé molenga, uma fé mole diante das tribulações. Essa pessoa não consegue permanecer firme, porque de fato, ao menos não se esforça para que o seu modo de vida dentro de si seja um modo de vida autêntico. A pessoa, uma grande consequência terrível da pessoa que possui uma fé não obediente é, infelizmente, a tomada por garantia e direito próprio de ter essa fé. Foi o que aconteceu com os judeus. É por isso que nosso Senhor disse: "Ó raça de víboras, até quando estarei diante de ti, ó geração incrédula?" Nosso Senhor nunca dirigiu palavras tão escarnecidas, tão odiosas e enojadas, do que nem mesmo com prostitutas e fariseus. Nunca Nosso Senhor foi tão duro quanto foi com os fariseus. Por causa disso, proclamavam inúmeros códigos da lei com os lábios, mas com o coração conscientemente quebravam a lei. Não era capaz de cumprir a lei em um só as, em uma só vírgula. Enfiava esses fardos para com o povo humilde, e eles mesmos enfiavam fardos que não podiam mover nem mesmo com o próprio dedo. Portanto, aqui vemos que a consequência da fé, que não é obediente, mas apenas uma fé proclamada pelos lábios, é que com o tempo a pessoa passa a tomar por garantida e por direito esta fé. Logo, ela não aduba esta fé, ela não irriga esta fé, e em um momento poderá vir a perdê-la. É uma fé morta. Assim como ela foi dada como um dom, a pessoa não entendeu que esta fé, na verdade, é um dom, e como todo dom se é dado, e depois se pode perdê-lo, se não se investe nesse talento, nessa força, neste dom. E assim foi o que aconteceu com o povo judeu. Como nosso Senhor mesmo disse: "Eis que virão pessoas do norte e do sul, do leste e do oeste, e vos prevalecerão no reino dos céus, no jantar místico, na ceia, com Abraão, Isaac e Jacó, no reino dos céus." E foi exatamente isso que aconteceu. Eis o exemplo do centurião, gentil, um pagão, mas entendeu a fé, tratou de praticá-la ao máximo que ele podia, e ganhou uma fé viva devido a ter humildade. Reconheceu dentro do próprio coração que deveria ser obediente o máximo que podia a esses mandamentos, e deu o dom da humildade. Um homem, quando diz centurião, significa um homem que tinha nada mais nada menos do que 100 homens, ou seja, uma centúria, 100 homens estavam baixo a sua autoridade. E, no entanto, mesmo assim, ele submeteu ao seu Criador e disse a ele as palavras claríssimas: "Senhor, também sou homem que tenho autoridade sobre o meu poder. E eu digo a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem. Ele faz e ele obedece. Assim também tu, que é maior do que todos, és maior do que eu. Basta que digas uma só palavra
e meu servo será curado. Isto mostra-se a fé inabalável do centurião, dotada de humildade. O homem com tamanho poder estava dirigindo-se a um judeu. Naquele parâmetro, era como se expor ao ridículo, porque tínhamos como o nobre, o homem de uma posição privilegiada do Império Romano, falando com um escravo judeu, nosso próprio Senhor, mas reconhecendo como Deus e Senhor diante de toda uma população que estava assistindo-o. Aí mostra essa grande humildade do centurião, fruto de uma fé obediente e, portanto, como consequência de tudo, uma fé viva, uma fé dotada de fazer Deus capaz de assombrar-se, admirar-se, assim como também uma fé morta, fruto de uma fé apenas nominal, confessada com os lábios, mas vivida de maneira antagônica, secretamente no modo de vida, também assombra a Deus, tratando-se de uma fé morta. E é por isso, meus amados cristãos ortodoxos, nós vemos, portanto, nesses entraves, o quanto o nosso Santos Padre nos alerta que nós devemos lutar para professar Deus, não apenas com os lábios, como o povo judeu no deserto, que era ingrato e não vivia os mandamentos. Chegou o momento que o reino dos céus foi tirado deles e dado aos gentios, como foi premeditado pelo próprio Senhor, Deus Salvador, Jesus Cristo. Hoje também nós comemoramos exatamente, ontem comemoramos santos mártires imperiais russos, Tsar Martin Nicolau, Tsarevich Alexei, Tsarevich Olga, Tatiana Maria, Anastácia. E hoje comemoramos também a grande duquesa Elizabeth, também como a Monja Bárbara, e os seus outros, seu marido, que também foi assassinado, assim como seus servos, que foram subjugados, foram com o princípio das dores da época de chicote, São João de Compostela havia profetizado, iniciou-se ali, portanto, um ponto culminante. Um ponto culminante que nós temos que entender bem isso, e aproveitando o evangelho de hoje, porque eu vos pergunto de primeira mão, quem foi que assassinou a família imperial? Quem foi que não entendeu o relógio dos tempos? Que caso o czar fosse assassinado, iniciar-se-ia o fim dos tempos devido à morte do Catecon. Ou seja, aquilo que detém, como diz São Paulo aos Tessalonicenses, o mistério da desolação, do qual fala o profeta Daniel, do que fazendo-se passar por santo, o mistério da iniquidade, instauraria-se no lugar santo, fazendo passar-se por Deus, e ali estaria, portanto, quando vires entrando no lugar que é santo, a abominação da desolação, sabei que agora se cumpre e se iniciam os dias profetizados pelo profeta Daniel. Porque quem tem a obrigação de entender a interpretação dessas coisas? Os judeus têm uma obrigação? Não, eles já são caídos da fé. Heterodoxos possuem o direito de entender essas explicações? Também não. Quem são os guardiões dessas interpretações que deveriam sempre interpretá-las ao longo das eras? Nós, os cristãos ortodoxos. Entretanto, há um pequeno detalhe, queridos amados cristãos ortodoxos. Israel agora já passou. Nós temos o novo Israel. E o mesmo risco que o velho Israel correu e sofreu, de tomar por garantido a fé, por não ser obediente a essa mesma fé, apenas hipocritamente confessá-la com os lábios e com corações diante de Deus, foi profetizado que a fé seria tirada deles, do ocidente ao oriente, do norte e do sul, viria um novo povo, o povo gentil, e sentaria-se no reino dos céus com Abraão, Isaac e Jacó no banquete celestial, da Santa Eucaristia. Isso se cumpriu. Pagãos, entre eles os eslavos, chegaram à maravilhosa proclamação da fé no reino dos céus, que é a Santa Igreja Ortodoxa, com Abraão, Isaac e Jacó, que simboliza toda a comunhão dos santos. Essas pessoas tornaram-se ortodoxos. Elas cumpriram aquilo que foi a profecia de que a fé seria tirada dos judeus e dada ao novo Israel. Quem é o novo Israel? Nós somos o novo Israel. Mas o mesmo risco que o antigo Israel sofria, nós, o novo Israel, sofremos e vamos sempre continuar a sofrer. Que é tomar esta fé por garantido e por direito, como os judeus, e passar a confessar essa fé apenas com os lábios, gabando-se de ser um cristão ortodoxo, mas no dia a dia não ter um modo de vida obediente. Logo essa fé passa a ser morta, e chega o momento de que, se não há arrependimento, essa fé é tirada de nós. Foi o que aconteceu com o povo eslavo. O povo eslavo era um povo que, dos últimos povos da Europa, os últimos dos pagãos, na eminência do século X para o XI, obviamente, tiveram a instauração de sua conversão, depois uma igreja local muito bem resolvida e autocefálica foi dada a eles, uma fé que depois da queda da primeira Roma pelos bárbaros, da segunda Constantinopla, a segunda Roma, por via do jugo islã e pela união com o Papa em Florença, subjugaram-se através do Islã. Depois, a terceira Roma, Moscou, e como profetizaram os santos padres, não haverá uma quarta, a última gloriosa Roma, Moscou. Quem diria que também viria a cair, e caiu justamente pelo motivo que estamos dizendo hoje, devido a não terem a mesma fé cultivada como o centurião romano. Passando a glória dos tempos,
com a natureza humana dotada de fraquezas, foram tomando por garantido de que Constantinopla havia caído e agora eram esses eslavos que guardavam a sé da terceira Roma até o século XX. Foram gabando-se, tomando por merecido, tomando por depois garantido. Uma mentalidade doentia nasceu do povo russo no ponto de orgulhar-se não com humildade e obediência para manter-se como cristãos ortodoxos, mas o povo eslavo, como assim outras etnias ao longo das eras modernas, especialmente após a Revolução Francesa e o Iluminismo, começaram a tomarem por garantido e por direito a fé, sem necessidade suprema de talvez praticar os mandamentos de maneira secreta. E o que ocorreu foi que com o tempo essa fé foi esfriando. A fé de seus antepassados, viva, uma fé dura, capaz do grande diácono patriarcal de Antioquia, quando visitou Moscou certa época, proclamou nas crônicas russas de que nem se consideravam mais monges, porque diante daquelas pessoas em Kiev e em Moscou, eles se sentiam como pagãos, devido à fibra que essas pessoas cantavam, à sobriedade, a acessibilidade de coro, a entoação da etiqueta dos serviços, e quanto parados como estátuas as crianças ficavam nos serviços como colunas imóveis. Essa era a narração do diácono antioquino patriarcal, o protodiácono, quando visitou numa excursão a Moscou, como naquela época o patriarca de Antioquia, quando certa vez visitou o que era a sé moscovita. Mas essa fé depois desses antepassados que amavam com um coração simples, a fé simples do povo humilde, o povo de Deus, que é sempre o povo humilde, foi sendo infelizmente temperada pelo diabo, com o tempo paciente que é e a serpente que é, paciente que é, astuto que é, com o orgulho de tomar por garantido esta fé. Esse foi o mesmo erro que havia cometido os judeus. Quantos milagres Moscou presenciou? Petersburgo, Kostra. O último profeta de antes da iminência da entrada do fim dos tempos foi dado à Rússia, como último tempero de sacudir as suas consciências, o taumaturgo de Kostra. E o que fizeram? Simplesmente negligenciaram. Não havia mais cura. E o próprio taumaturgo de Kostra pronunciou as seguintes palavras: eis que já não há mais conserto para o povo russo, e haverá uma época do chicote. Depois haverá uma época de paz, entre aspas. E depois virá a época mundial do que começou na Rússia e se permeará por todo o mundo. Então, queridos amados cristãos ortodoxos, que lição podemos tirar de tudo isso? Que o povo russo passou a proclamar a fé ortodoxa com orgulho apenas étnico, o fenetismo, entre outros problemas, orgulhando-se de que o último imperador, protetor de todo o prototerado da Europa, de todas aquelas nações que eram orientais e ortodoxas, dotados do último sucessor da era constantiniana, passaram, portanto, a dotar-se de orgulho e não entenderam que sim, orgulhar-se de sua fé, qualquer um pode se orgulhar de sua fé, desde que não seja hipócrita e pratique esta fé no seu modo de vida. O que aconteceu é que desde a corte ao povo simples foram tomando por garantido a fé, esquecendo-se que uma fé que não é adubada e irrigada, ela seca. E o que aconteceu foi que, portanto, não discerniram, quando no auge dos tempos, antes de iniciarmos aquilo que seria o início do final dos tempos, iria organizar, nada mais nada menos, claro, a morte do catecon. O catecon, na linguagem do grego, do que São Paulo explica, é aquilo que detém o mistério da iniquidade. E o que detém o mistério da iniquidade, segundo São João Crisóstomo, era o poder imperial. E o último poder imperial, descendente de Constantino, estava no Império Moscovita, o Império russo. E, portanto, infelizmente, quando mataram o czar naquela trágica cena em Caterimburgo, infelizmente com sua czarina, seus filhos, e o sucessor Alexei, infelizmente, cometeram atrocidades terríveis. Não foram judeus, não foram pagãos, não foram ninguém que se organizaram e aceitaram destruírem de uma vez por todas aquilo que seria o último czar russo e a família imperial. Aqueles que resolveram matá-lo foram seus próprios compatriotas. Eles mesmos resolveram matar aquilo que era o seu guardião e depois, no próprio ano de 1918, mataram a santa que hoje comemoramos também, a grande duquesa Elizabeth e a monja Bárbara, todas essas pessoas da corte. Queriam com todo o ódio perseguirem, exterminarem e deixar resquícios do que foi um dia a Santa Família Imperial, detenedora do guardião do bastião da fé, no sentido de monarquia cristã naquele então. E aí inicia-se o fim dos tempos. E nós vemos, mas será que ninguém poderia ter discernido de que isso seria uma atrocidade?
ou seja, como se diz, um regicídio, matar toda a família imperial, não era evidente. Para nós é tão claro hoje, nós sentados como estamos no século XXI, analisar para trás e dizer a essas pessoas que estavam loucas. Como não haviam discernido nada disso? Entretanto, temos que entender que eles estavam cegos. Cegos porque a fé deles estava já morta. Morta porque não era praticada no dia a dia. E, portanto, Deus teve que retirar esta fé para o bem deles mesmos. Porque quando uma pessoa não pratica esta fé de coração, apenas com os lábios, ela está atraindo muitas desgraças e maldições para si. E por amor, Deus remove essa fé para que depois, quando houver arrependimento no futuro, essa fé seja devolvida. Mas nós vimos que houveram frutos desse sacrifício que Deus fez de exterminar a fé russa por um tempo com o chicote soviético. É que essa fé floresceu nas catacumbas através de inúmeros e infinitos mártires que derramaram seu sangue para irrigar novamente a terra russa com santos. E eles floresceram, tanto na diáspora, no exterior, como também infinitos mártires irrigaram para que por um tempo houvesse paz novamente na Rússia, e hoje as pessoas podem novamente, se quiserem, aderirem à fé de seus antepassados, e através desse látego que a União Soviética colocou sobre o Império Russo, todo o mundo pode ter renovada a sucessão apostólica que estava em risco devido à nova ordem que estava sendo instaurada devido ao modernismo e inovação fora da Rússia. Deus, como que burlando os planos de próprio Satanás, utilizou dele como uma ferramenta contra os seus próprios planos, como sempre, porque os poderes do inferno nunca prevalecem sobre a igreja. O que o demônio instigou a perseguição em massa na Rússia e o modernismo fora dela, Deus utilizou a perseguição interna na Rússia para colocar a sucessão apostólica protegida fora dela e depois dar sucessão a todos aqueles que quisessem no século XX serem verdadeiros bispos, verdadeiros cristãos ortodoxos, ligados a esses verdadeiros bispos, sem filetismos, sem ecumenismo, sem modernismos, sem novo calendário, sem essas atrocidades. E, portanto, entre esses numerosos mártires que ontem comemoramos, entre os mártires imperiais, os santos mártires da família do czar, hoje também comemoramos Santa Marta Elizabeth e a monja Bárbara, sua discípula, que tiveram a morte trágica de serem colocadas dentro de um poço e cimentadas vivas. Tanto que depois, quando os bolcheviques saíram do poder e se pôde investigar onde estavam as relíquias de Santa Elizabeth e de Santa Bárbara e todos os seus servos, poderam ver que quando encontraram as relíquias daquele fosso e depois foram quebrar as pedras de cimento, aquela mistura, perceberam que a posição na qual a Santa Marta Elizabeth morreu foi tentando proteger até o último segundo sua serva, seus servos, dando as costas para que eles pudessem não serem protegidos e tivessem o máximo de fôlego, tivessem um pouco de alívio em sua morte e portanto tiveram essa morte atroz. Já havia assassinado o seu marido e depois, obviamente, mesmo que ela dedicou-se como viúva a grande ato de filantropia, inaugurou conventos, fez obra de caridade, ajudou os órfãos, cuidou de feridos de guerra e, portanto, de princesa, foi coroada, foi tonsurada numa linhagem mais nobre do que a real, que é a linhagem monástica, no nome de Elizabeth, e, portanto, realizou muitos atos de dramaturgia em sua viuvez. E, portanto, todas essas maravilhas que nós vemos está aí. Pessoas que nos dão exemplo de que era uma fé viva, uma fé capaz de realizar milagres, mesmo em circunstâncias catastróficas. Pois enquanto os bolcheviques tinham tanta audácia em perseguir e matarem, a caridade, o esplendor e a doçura de Santa Elizabeth era tão grande que mesmo os bolcheviques deixaram muito tempo ela ainda realizar suas obras, porque até eles se admiravam de que caráter tão nobre ela possuía, e deixaram para a última investida daquela grande perseguição martiriza dos cristãos, enquanto todos estavam sendo fechados e perseguidos. A Santa Marta Elizabeth ainda estava com uma certa liberdade, compatível com aquela época, claro, de tomar decisões, manter funcionando um convento, terem monjas com total sobriedade e piedade total. Isso devido a ter uma fé viva, portanto, mesmo quando era uma princesa, não usurpou dos luxos do trono, não usurpou de altivez, de exageração de si mesma, mas sim
com certeza, mesmo em todas aquelas circunstâncias que para muitos nobres é difícil manter a piedade, ela, juntamente com a família imperial, de todas as circunstâncias que poderiam ser luxo e ignomínia e comodidades, ao contrário, faziam de sua vida real uma maneira de crucificar as suas vontades e servir ao Criador. E como fruto dele, e como fruto dessa vida piedosa, receberam o grande presente de Deus, a coroa do martírio, e portanto oram por nós na Jerusalém do céu, cumprindo-se aquilo que nosso Senhor disse de após ver a fé do centurião. Eis que virão pessoas do norte, do sul, do leste e do oeste, e sentarão junto com Abraão, Isaac e Jacó, daquilo que é o banquete, a núpcia e é o jantar celestial. E de fato isso cumpriu. Eslavos, pagãos, desses inúmeros santos da igreja russa, e especialmente os santos mártires que hoje moramos, certamente foram coroados no céu com as coroas do martírio e celebram a divina liturgia no reino dos céus, orando para todos nós que estamos aqui nessa luta muito terrível e implacável da reta final, antes da manifestação do mistério da iniquidade. Quando assassinaram o czar, inicia-se o fim dos tempos. Ou seja, de todos os tempos que foram dados ao homem para arrepender dessa queda de Adão, inicia-se o último dos tempos. Ou seja, o fim dos tempos. Os tempos agora, que já são os tempos de preparação para o evento do anticristo e a segunda vinda do Filho do Homem em sua glória. Isso teve uma data. Iniciou-se no dia que a família imperial foi assassinada. E os frutos são esses. A igreja verdadeira foge para o deserto, ou seja, para as catacumbas, para a clandestinidade. Não só na Rússia, não se enganem. A igreja até hoje jaz na ilegalidade, na clandestinidade, mesmo no tempo de hoje. Afinal de contas, quem é no mundo que reconhece os verdadeiros ortodoxos como uma religião oficial? A religião que é reconhecida como oficial, auto-intitulada com os lábios de ortodoxa, não é de fato aquilo que parece. Não passam de para sinagogas que usurpam de uma nomenclatura ortodoxa. E, portanto, cumpre-se aquilo que adoram com os lábios, mas o coração está longe de Deus e cai em terríveis, portanto, devido ao modo de vida não ser clínico, também não tem olhos espirituais para diagnosticarem as heresias e, portanto, seguem falsos pastores, falsos doutores, e não há mais um czar para convocar concílios, não há mais nada. Agora temos que manter a fé pelas orações dessas pessoas que tinham uma fé viva, pedir pelas intercessões delas, dos santos mártires, de Santa Duquesa Elizabeth, sua discípula e todos eles, que também nossos corações sejam presenteados com a fé viva. Uma fé viva capaz de obedecer aos mandamentos secretamente, não apenas com os lábios professarmos, e, como consequência, ganharemos o dom da humildade. Não atribuindo nada a nós mesmos, não atribuindo nada senão a própria graça de Deus, e como consequência, automaticamente poderemos estar constantemente na humildade, adubando a fé com jejum, com oração, com vigílias e especialmente com a obediência de sempre dizer a Deus que nos dê força, ainda que nossas quedas serão terríveis, ainda que temos inevitáveis quedas, ao menos que tentemos levantar todas as vezes que caiamos, a fim de mesmo que caiamos, estejamos sempre nos levantando e tentando adquirir obediência para com os mandamentos. Pensamos essa fé viva, capaz de nos fazer não cairmos nessa terrível tragédia dos judeus, mas mantermos firmes até o fim na Santa Igreja Ortodoxa, para todos sempre. Pensamos isso ao nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, pela exceção de seus santos mártires russos e imperiais, para todos sempre. Amém. Amém.